alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos dando início a mais um apêndice do trimestre. Este comentário complementar que nós, vez ou outra, fazemos para poder melhor estudar o tema que está sendo tratado no trimestre. Longe de nós dizer que a Casa Publicadora das Assembleias de Deus foi incompleta ou que faltou alguma coisa para dizer. Mas, quando surge a oportunidade, diante do assunto que é tratado, e nós vemos que existe algum assunto correlato que não foi tratado por causa do próprio planejamento, mas que seria interessante que fosse estudado, não talvez para ser dado na escola bíblica dominical, mas num culto de ensino, num culto de doutrina, em complemento ao que está sendo estudado na escola bíblica dominical, nós fazemos esses apêndices. E, neste trimestre, nós estamos agora no terceiro apêndice, que tem como título Os Sete Espíritos de Deus. Isto porque, irmãos, quando nós vamos estudar sobre os dons espirituais, e o tema do nosso trimestre é dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário, conforme os irmãos podem observar aqui da nossa revista, nós estamos falando sobre os dons espirituais e, portanto, sobre os dons do Espírito Santo. Aliás, logo na primeira aula, os irmãos se lembram que há várias nomenclaturas feitas pelos teólogos a respeito da classificação dos dons que se encontram nas Escrituras Sagradas, e alguns até chamam de dons do Espírito Santo todos os dons, dividindo aí, então, os dons em dons espirituais, ou carismáticos, dons ministeriais e dons assistenciais ou dons de serviço, que, aliás, não foram tratados diretamente nesse trimestre, e foi o assunto do nosso primeiro apêndice. Neste terceiro apêndice, nós vamos estudar sobre os sete Espíritos de Deus. Na verdade, para que os irmãos não se confundam, porque se forem hoje, todas as pessoas vão à internet, é uma facilidade de pesquisa, e se você declara ali dons do Espírito Santo, certamente o irmão vai encontrar algum texto de algum teólogo ou algum estudioso romanista, católico romano, ou ortodoxo. E quando os irmãos forem verificar sobre os dons do Espírito Santo, os irmãos vão encontrar nesses escritos a ideia de que os dons do Espírito Santo são 7, e seriam a piedade, a sabedoria, a inteligência, o conselho, a fortaleza, o conhecimento e o temor de Deus. E, ao lerem isto, os irmãos vão ver, mas não é isso que nós estudamos. Nós estudamos que são 9 dons espirituais ou carismáticos, são 5 dons ministeriais e 7 dons assistenciais, na verdade, mais de 7 que se encontram ali em Romanos, capítulo 12, mas Ron Phillips, num texto que nós publicamos no portal Escola Dominical, fala de 25 dons ao todo. Então, nós teríamos 5 ministeriais, 9 espirituais ou carismáticos, e nós teríamos depois outros 11 dons assistenciais. Mas os irmãos vão encontrar, então, esses textos, católicos romanos ou ortodoxos, dizendo que são 7 dons. E dando como referência bíblica destes 7 dons, Isaías, capítulo 11, versículo 2. E quando nós abrimos a Bíblia lá em Isaías, no capítulo 11, no versículo 2, nós encontramos: e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, e o Espírito de sabedoria e de inteligência, e o Espírito de conselho e de fortaleza, e o Espírito de conhecimento
e de temor do Senhor. Exatamente estes 7 dons do Espírito Santo que são mencionados pela teologia católico-romana ou ortodoxa. E quando falamos em 7 Espíritos de Deus, nós também não podemos esquecer, meus amados irmãos, da expressão utilizada pelo apóstolo João no livro do Apocalipse, e não apenas uma vez. Se nós abrirmos o livro do Apocalipse, nós vamos encontrar 3 referências em que João fala dos 7 Espíritos de Deus. Lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 1, ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Em Apocalipse 4 e 5 diz: do trono saem relâmpagos, vozes de trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. E nós estamos aí na versão revista e atualizada, e lá em Apocalipse 5 e 6 diz: e olhei, eis que estava no meio do trono, e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviado a toda a terra. Então, os irmãos percebam aí, nessas 3 referências aqui, sobre os 7 Espíritos de Deus, que corresponderiam a estes 7 dons do Espírito Santo na linguagem da teologia romanista. Então, é para evitar esta confusão que nós estamos fazendo este apêndice, que tem como texto áureo o próprio texto de Isaías 11 e 2, que diz que Jesus teria estes 7 Espíritos de Deus. Em primeiro lugar, lembrando que estes 7 Espíritos de Deus é um só Espírito, é o Espírito Santo. O Espírito Santo é um só. Quando a Bíblia fala em 7 Espíritos de Deus, e veja que essa expressão está no livro do Apocalipse, e pastor José Serafim de Oliveira, que os irmãos conhecem, nosso companheiro no estudo preparatório dos professores da Escola Bíblica Dominical, logo no início do seu livro de comentário do Apocalipse, a revelação do Apocalipse, ele nos diz que o número 7 na Bíblia nem sempre significa 6 mais 1. Muitas vezes, 7 significa totalidade, plenitude. Então, quando se fala nos 7 Espíritos de Deus, nós estamos falando da plenitude do Espírito Santo, da totalidade do Espírito Santo. E aqui neste texto de Isaías 11, se fala que o Messias, que seria um rebento do tronco do Jessé, como diz Isaías 11 e 1, ele teria a plenitude do Espírito Santo. E nem poderia ser diferente. Por quê? Porque Jesus nunca pecou. Jesus já foi gerado pelo Espírito Santo e envolvido pelo Espírito Santo, e, portanto, o Espírito Santo tinha pleno domínio sobre Jesus. O Espírito Santo podia atuar plenamente em Jesus, porque Jesus não tinha pecado. E é exatamente isto que nós vamos ver neste apêndice. Quando se fala nos 7 Espíritos de Deus, que os católicos romanos chamam de 7 dons do Espírito Santo, na verdade, nós estamos falando de virtudes, de qualidades, de hábitos que são gerados na vida do salvo por causa da comunhão que o salvo tem com o Espírito Santo. Todos nós sabemos que o pecado separa o homem de Deus. O próprio profeta Isaías, ele o diz lá em Isaías 59, versículo 2. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então, nós temos aqui
a separação, que é a morte espiritual. Quando o primeiro casal pecou, quando Deus veio ao jardim, como sempre fazia na viração do dia, o homem e a mulher se esconderam de Deus, porque não havia mais comunhão. O pecado havia separado o homem de Deus. E Jesus veio restaurar a amizade, a união entre Deus e os homens. Então, o Espírito Santo não podia pousar sobre os homens por causa do pecado. É por isso que, até que Jesus morresse por nós na cruz do Calvário, o Espírito Santo não podia ser dado aos homens. Veja o que diz o evangelista João, o mesmo apóstolo João, lá em João, capítulo 7, versículo 38. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isso disse ele do Espírito, que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Então, os irmãos verificam que o Espírito Santo ele não podia ser dado enquanto Jesus não fosse glorificado, enquanto Jesus não morresse na cruz do Calvário, pagasse o preço dos nossos pecados, tirasse o pecado do mundo. E tirado o pecado, aquilo que separava o homem de Deus não mais existiria. E, portanto, nós poderíamos entrar novamente na comunhão com Deus e na comunhão com o Espírito Santo, porque Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Por isso, o próprio Jesus disse lá em João, capítulo 14, ele disse o seguinte, no versículo 23. Jesus respondeu e disse-lhe, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. E ele também disse aos discípulos, e eu rogarei ao Pai, nesse mesmo capítulo 14, versículo 16, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Então, os irmãos, notem que o Espírito Santo ele é dado e ele vem morar em nós, assim como o Pai e o Filho, quando nós cremos em Jesus. E ele só foi dado depois que Jesus foi glorificado. E no domingo mesmo da ressurreição, Jesus deu o Espírito Santo aos seus discípulos. Está lá em João, capítulo 20, versículo 22. E, havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Então, veja que o Espírito Santo foi dado no domingo mesmo da ressurreição. No mesmo dia da glorificação, Jesus deu o Espírito Santo para os seus discípulos, para aqueles que crescem nele, para aqueles que creram nele. E todo quanto crer nele, recebe o Espírito Santo. E nós entramos, então, em comunhão com o Espírito Santo. E nós passamos a ser templo do Espírito Santo. É o que diz o apóstolo Paulo lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? E lá em Efésios, no capítulo 2, no versículo
19 e diante diz assim: assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos céus e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Então veja que quando nós cremos em Jesus, os nossos pecados são perdoados, eles são tirados, e nós entramos em comunhão com Deus, em comunhão com o Espírito Santo. E passamos a ser morada de Deus no Espírito. Passamos a ser templo do Espírito Santo. Agora, este templo do Espírito Santo, esta morada de Deus no Espírito, ela tem de crescer, ele tem de crescer. Veja que Paulo disse aqui, todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. Então, nós temos que crescer. Né? E este crescer é o resultado da minha e da sua convivência com o Espírito Santo. Veja que o Espírito Santo vem habitar em nós. E isto faz com que nós passemos a andar com o Espírito Santo, a andar com Deus. Aquela mesma experiência que teve Enoque. Enoque andou com Deus e Deus para si o tomou. Nós também devemos andar com Deus. E nós estaremos andando com Deus porque estamos de acordo com Ele. Porque o profeta Amós faz uma pergunta: andarão dois juntos se não estiverem de acordo? E este andar com Deus é o que Paulo chama de andar segundo o Espírito. Está lá em Romanos, capítulo 8, versículo 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. E aí no versículo 9 ele diz: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, Paulo chama aqui de andar segundo o Espírito. João, ele já tem uma outra expressão para esta mesma realidade. Está lá na primeira carta de João, capítulo 1, versículo 7. Ele diz assim: mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então, os irmãos, percebam que o que Paulo chama de andar segundo o Espírito, João chama de andar na luz. Mas esta é a comunhão que nós temos com o Espírito Santo. O próprio Paulo, ao falar ao nos dar a bênção apostólica, ele realça este papel. Lá em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13, a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém. Então, o Espírito Santo, Jesus disse que seria o outro consolador, ou seja, o outro paráclito. E paráclito quer dizer, ou paracleto, quer dizer aquele que é chamado para ficar ao lado. Então, o Espírito Santo é companheiro, é aquele que está ao nosso lado, é aquele que está em comunhão conosco. E é esta comunhão que faz gerar em nós este crescimento espiritual que cria e gera em nós estas 7 virtudes que
são os 7 Espíritos de Deus. Assim como ocorreu com Jesus, que o Espírito Santo pousou sobre ele, e ele tinha esses 7 Espíritos de Deus, a plenitude do Espírito, assim cada um de nós, que somos templo santo no Senhor, templos do Espírito Santo, andando segundo o Espírito, andando na luz, nós também teremos geradas em nós estas 7 virtudes. O pastor José Lineu Rigonato, que é o pastor presidente do Ministério de Sopro Divino, as Assembleias de Deus, Ministério Sopro Divino, ele tem uma expressão muito feliz, né? Ele diz que o Espírito Santo ele atua no salvo de 2 maneiras. Em primeiro lugar, ele faz algo no salvo, ou seja, ele atua no salvo. E, portanto, ele muda e molda o ser do salvo. Nós somos mudados. A Bíblia diz que quem está em Cristo, nova criatura é. Nós somos gerados de novo pela semente incorruptível da palavra. E aí surge esta nova criatura, este novo homem, que, de uma forma muito feliz, o pastor José Rigonato identifica que é aquele homem que João diz que é aquele homem nascido de Deus. Como você lê lá em 1 de João 3:9, que agora tem uma tradução melhor, mais conforme ao grego, na 4ª edição da versão Almeida Revista e Corrigida, que diz assim: qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Essa nova criatura que foi gerada pela palavra de Deus, este novo homem, ele anda segundo o Espírito, ele anda na luz, ele é templo santo no Senhor que cresce, e nele são geradas as 7 virtudes, que são os 7 Espíritos de Deus. Porque o Espírito Santo atua no salvo, como diz o pastor José Rigonato. Mas também o Espírito Santo atua através do salvo. E aí nós temos os dons do Espírito Santo. E é por isso que estes 7 Espíritos de Deus não podem ser propriamente chamados de dons do Espírito Santo, porque os dons são atuações do Espírito Santo através do salvo. O salvo é um instrumento. Enquanto que as virtudes, que são esses 7 Espíritos de Deus, enquanto que o fruto do Espírito, que são as qualidades geradas pelo amor, e enquanto que as virtudes teologais, que são as virtudes divinas inseridas no ser, eles moldam o salvo. E é por isso que o salvo é uma nova criatura. É por isso que o salvo ele é um novo homem. Porque ele é filho de Deus. Ele participa da natureza divina. Porque ele é gerado pela palavra. Ele recebe as virtudes teologais, e eu vou falar delas daqui a pouco. E aí ele gera estas virtudes do Espírito. E estas virtudes do Espírito fazem com que se gere o fruto do Espírito. Tudo isso é atuação do ser do salvo. Enquanto que depois, revestido de poder, aí o salvo, através do salvo, são dados os dons do Espírito Santo. Quando nós falamos a respeito dos 7 Espíritos de Deus, nos vêm algumas figuras bíblicas a esse respeito. Veja que os 7 Espíritos de Deus
eles são mostrados, né? Como eu disse, essa expressão é própria do livro do Apocalipse. E quando João viu a Jesus lá na ilha de Patmos, quando ele viu a Jesus, ele viu Jesus no meio de 7 castiçais de ouro, de 7 estrelas. E Jesus passeando no meio delas. E estas 7 estrelas e esses 7 castiçais, o próprio Jesus deu o significado delas, né? Lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 20, diz: o mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Mas antes, já tinha sido falado dos 7 espíritos, lá no capítulo 1, versículo 4 de Apocalipse. João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco, da parte daquele que era e que há de vir, e da dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Então, e como nós lemos lá no capítulo 3, versículo 1, no início da carta da igreja de Sardes, é dito que diz aquele que tem os 7 espíritos de Deus e as 7 estrelas. Então, os 7 espíritos de Deus aí nos remetem aos 7 castiçais, que são as 7 igrejas. E nós já vimos que a igreja é o templo do Espírito Santo, porque cada um de nós é a igreja e cada um de nós é templo do Espírito Santo. E aí, então, nós nos lembramos da figura, é a primeira figura dos 7 Espíritos de Deus que nós encontramos na Bíblia, que é a figura do candelabro de ouro, ou candeeiro de ouro, ou castiçal de ouro que havia no tabernáculo, como você pode ler lá em Êxodo. Vamos lá no livro do Êxodo. Em Êxodo 37, 17 em diante, onde os irmãos lembram que aquele castiçal de ouro, que era uma das peças do lugar santo do tabernáculo, ele era feito de ouro e tinha 7 braços, com 7 lâmpadas, e ele é que providenciava a iluminação do lugar santo. Este castiçal simboliza Jesus como a luz do mundo e simboliza Jesus cheio do Espírito Santo. Veja que o castiçal é de ouro, e ouro fala da divindade. Pastor Severino Gonçalves, um dos grandes estudiosos do tabernáculo nas Assembleias de Deus, fala que o castiçal simboliza o Espírito Santo. E estes 7 braços, que eram 6 braços e um central, ele fala a respeito dos 7 Espíritos de Deus. Como está ali em Isaías 11:2. E as lâmpadas deveriam arder continuamente. Todo dia pela manhã tinha que se tirar as borras ali dos pavios e se abastecer de azeite estas lâmpadas para que elas ficassem sempre iluminando o lugar santo, que não tinha janelas, os irmãos sabem, e, portanto, era fechado e só tinha uma iluminação, que era a iluminação do castiçal. Então, o castiçal fala da plenitude do Espírito Santo, né? Nós precisamos ter a plenitude do Espírito Santo para viver em santidade, para ser templo santo no Senhor. E aí nós temos os 7 braços. Essa é a primeira figura que nós temos a respeito dos 7 Espíritos de Deus. A segunda figura que nós temos a respeito dos 7 Espíritos de Deus é encontrada lá no livro do profeta Zacarias. No livro do profeta Zacarias, no capítulo 4. Quando Zacarias teve na sua 5ª visão
a visão das 2 oliveiras e das 7 lâmpadas. O profeta disse que viu um castiçal todo de ouro, um vaso de azeite em cima, com 7 lâmpadas, e cada lâmpada posta em cima tinha 7 canudos. E por cima, 2 oliveiras. E as oliveiras abasteciam de azeite o vaso, que era distribuído pelos 7 canudos. Aqui nós temos também mais uma figura destas 7 virtudes do Espírito Santo, destas 7 virtudes geradas pela comunhão com o Espírito Santo, dos 7 Espíritos de Deus, porque vindo da oliveira, 2 oliveiras, eles vêm, né? E aí a gente lembra do Espírito Santo, que veio do Pai e do Filho, e que vão para o vaso de azeite. E os canudos, que falam da comunhão, da comunicação que gera comunhão, a respeito, que trazem para o vaso de azeite o Espírito Santo, o azeite. A terceira figura nos é dada pelo apóstolo Paulo, quando ele fala a respeito de Israel e dos gentios, a partir do capítulo 9 da Epístola aos Romanos. Paulo vai nos falar a respeito do enxerto que ocorreu quando os ramos naturais, e na verdade ali ele fala do enxerto, da enxertia. Esta é a outra figura. Em Romanos 11, a partir do versículo 16, Paulo fala que nós, gentios, fomos enxertados na oliveira. Olha a oliveira de novo aqui. E a oliveira é Cristo. Aqui foram cortados os ramos naturais, que são os judeus que rejeitaram a Jesus, e nós somos enxertados na oliveira. O zambujeiro foi enxertado na oliveira. E Paulo diz que os ramos naturais serão novamente colocados na oliveira. Aqui também fala da comunhão que haverá, né? Aqui fala desse enxerto, e aí há uma modificação, uma união, uma comunhão de tecidos. E aqui, nessa comunhão de tecidos, o ramo passa a fazer parte do tronco, e como Jesus disse, eu sou a videira verdadeira e vós sois os ramos. E o ramo tem que dar fruto, e fruto permanente. Então, esse trabalho do enxerto também nos fala destes 7 Espíritos de Deus que criam as condições para que eu e você possamos frutificar. Então, em primeiro lugar, nós cremos em Jesus. E aí o nosso pecado é tirado. Aí nós entramos em comunhão com o Espírito Santo. Quando nós entramos em comunhão com o Espírito Santo, há uma geração. Assim como Jesus foi gerado por obra e graça do Espírito Santo, nós somos gerados de novo pela palavra de Deus. Como diz Pedro, lá em 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Foi o que Jesus disse para Nicodemos, no mais conhecido capítulo da Bíblia, lá no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 3. Jesus disse no versículo 3, Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E ele diz assim ainda no versículo 5,
Na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. Nós somos gerados de novo pelo Espírito Santo. E agora, nós, gerados de novo pelo Espírito Santo, nascendo de novo, nascendo da água, que é a palavra, e do Espírito, nós agora passamos a andar segundo o Espírito e andar na luz. E aí vamos crescendo espiritualmente, na comunhão do Espírito Santo. E veja que o Espírito Santo, ele primeiro derrama em nosso coração, em nosso ser, as 3 virtudes teologais, que nós não vamos tratá-las delas aqui, que não é o nosso tema. Mas colocamos um estudo bíblico lá, no concomitante a esse apêndice, estamos colocando um estudo bíblico na seção de estudos bíblicos sobre as virtudes teologais, que são a fé, a esperança e o amor. São virtudes divinas que são colocadas em nós. Veja o que diz Paulo lá em Romanos, capítulo 5. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça. A fé vem pelo ouvir, o ouvir pela palavra de Deus. Ela vem. Segundo, pelo que também temos entrada pela fé esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então, depois da fé vem a esperança. E o versículo 5, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, o amor de Deus é derramado em nosso coração. Então, nós recebemos a fé, a esperança e o amor. Nós recebemos. Agora, a fé, a esperança e o amor começam a gerar em nós as 7 virtudes, que são os 7 Espíritos de Deus, que são aqueles elencados e já ditos por nós em Isaías, capítulo 11, versículo 2. E repousou sobre ele o Espírito do Senhor. O primeiro Espírito, que é a cana central do candelabro, é o Espírito do Senhor. O Espírito do Senhor, ele é gerado. Veja, irmãos, ainda voltando àquela figura vegetal da enxertia, a botânica explica que existem 2 metabolismos. O metabolismo é o dia a dia do desenvolvimento do ser. É a sobrevivência, a vivência do ser. Nós temos o metabolismo primário, que é aquele gerado pela fotossíntese, não é? A luz solar que faz gerar o processo químico que dá vida aos vegetais. E aqui nós temos a salvação, o metabolismo primeiro, essa colocação das virtudes teologais, o novo nascimento, a nova geração. Deus é luz e não há neles trevas algumas. Então, assim como a luz solar faz com que haja as reações químicas que dão vida ao vegetal, Jesus veio e salvou-nos. Nós nascemos de novo. Mas depois eu tenho um metabolismo secundário, que são as reações químicas consequentes que fazem com que a árvore possa crescer e possa dar fruto. Esse metabolismo secundário são os 7 Espíritos de Deus. São estas 7 virtudes, estes 7 hábitos
que são gerados em nós pela nossa convivência com o Espírito Santo. E o primeiro é o Espírito do Senhor, aquela cana central, que os católicos romanos chamam de dom da piedade. É a piedade. O que é ser piedoso? É viver segundo a vontade de Deus. Veja que quando nós falamos no Espírito do Senhor, o pastor Erivaldo de Jesus, que tem um belíssimo estudo, um belíssimo sermão sobre os 7 Espíritos de Deus, na Bíblia do Pregador Pentecostal e também na Bíblia da Pregadora Pentecostal, pastor Erivaldo de Jesus, ele diz assim, que o Espírito do Senhor é a raiz e o tronco espiritual, de onde procedem a sabedoria, a inteligência, o concílio, a fortaleza, o conselho e o temor do Senhor. Veja que é a cana central do castiçal, de onde vêm os braços. É o Senhor que gera. E quando os católicos romanos falam em piedade, eles falam deste amor profundo a Deus, que nos faz viver em comunhão com o Senhor, desejando sempre fazer a sua vontade. Então, os irmãos percebam que o Espírito do Senhor nada mais é do que esse reconhecimento da soberania de Deus. Por isso que se chama Espírito do Senhor. Eu reconheço que eu sou servo, que Ele é o Senhor, e que eu tenho que fazer a vontade dEle. É o meu desejo de fazer a vontade dEle. É a minha resposta ao amor de Deus. E Jesus disse, quem me ama, guarda a minha palavra. Nós já lemos isso aqui hoje. Então, o Espírito do Senhor é este desejo que surge em nós de fazermos a vontade de Deus. É o nosso amor a Deus. É a primeira coisa que surge. E é deste amor a Deus que vem todas as outras virtudes. A segunda virtude é o espírito de sabedoria. Veja que Salomão disse, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quando eu reconheço que Deus é meu Senhor e que eu sou servo, e eu desejo fazer-lhe a vontade, eu já começo a ser sábio. E pastor Erivaldo de Jesus disse com muita propriedade que a sabedoria é a capacidade de julgar corretamente as coisas. Veja que Salomão chama o servo de Deus de sábio no livro de Provérbios. Quem é o sábio? É aquele que serve a Deus, aquele que obedece a palavra de Deus. Quem é o tolo? É aquele que desobedece a Deus, é aquele que vive no pecado. Então, a sabedoria é a primeira virtude que surge deste meu amor a Deus. Porque eu passo a julgar corretamente as coisas. Porque eu julgo não mais segundo a minha vontade, não mais segundo os meus interesses, mas eu julgo segundo a reta justiça. Foi assim que Jesus nos ensinou a julgar. Ele diz lá em João, capítulo 7, versículo 24. Não julgueis segundo a aparência, mas julgais segundo a reta justiça. E o que é a justiça? Segundo as Escrituras, segundo a palavra de Deus, segundo a verdade. E Deus é a verdade. Então, a sabedoria é julgar corretamente as coisas. É fazer tudo conforme a palavra de Deus. A terceira virtude é a virtude da inteligência. Veja, irmãos, que existe sempre um paralelo aqui, né? Você tem a cana central, lembra aqui do candelabro de 7 braços, a cana central e 6 braços aqui. Eu falo em sabedoria, e a sabedoria gera inteligência. A inteligência é o acesso à compreensão dos mistérios da fé. É o acesso à compreensão das coisas de Deus. Se Deus não revelar para nós as suas coisas, nós jamais poderemos compreender. O profeta Isaías diz lá em Isaías 55, 8 e 9,
que os caminhos do Senhor são mais altos que os nossos caminhos, que os pensamentos do Senhor são mais altos que os nossos pensamentos. Por isso mesmo, nós devemos pedir a Deus a revelação daquilo que Ele tem para nos dar. Nós jamais poderemos compreender com o nosso intelecto as coisas de Deus, mas esta virtude da inteligência é o acesso que Deus nos dá às coisas, aos mistérios da fé. É por isso que a Bíblia diz que Deus não deixa de revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. E todos nós, na igreja, somos profetas agora, porque nós todos anunciamos a mensagem de Deus. E Deus revela para nós os seus segredos. A quarta virtude, e aqui então nós terminamos o primeiro braço, né, que é sabedoria e inteligência. O segundo braço do candelabro é formado do binômio conselho e fortaleza, que é o espírito de conselho e fortaleza. Veja que conselho é o parecer correto e perfeito sobre o que se deve fazer. Então, conselho é um parecer sobre o que se deve fazer. Veja que nós, quando somos dotados de sabedoria e de inteligência, nós poderemos aconselhar. Eis a maravilha. Né? Você aprende a julgar corretamente as coisas e tem acesso a compreender os mistérios de Deus, não para ficar sabido e de nariz empinado, não, mas para aconselhar os outros, para ajudar os irmãos, para ajudar o próximo. Salomão diz que onde não há conselho, os projetos saem vãos, mas com a multidão de conselheiros, eles se confirmarão. Lá em Provérbios 15, 22. Ele diz também, porque com conselhos prudentes tu farás a guerra, e há vitória na multidão dos conselheiros. Lá em Provérbios 24, 6. Veja que Salomão, com toda a sua sabedoria, ele ouvia os conselheiros, e eram ótimos conselheiros. Veja que quando seu filho Roboão deixou os conselheiros de Salomão de lado, ele perdeu o reino. O conselho é esta virtude que Deus nos dá de poder dar pareceres, opiniões corretas para os outros. E ao lado do conselho, nós temos a fortaleza. O que é a fortaleza? É a coragem necessária para enfrentar as tentações, as circunstâncias difíceis da vida, para ter firmeza nas perseguições e tribulações. Veja que Paulo, quando ele fala a respeito das virtudes teologais, da fé, da esperança e do amor, como nós lemos lá em Romanos capítulo 5, ele nos mostra que estas virtudes são dadas porque o dia a dia da vida espiritual possui dificuldades. Veja o que está escrito aqui em Romanos, capítulo 5. Pelo que também, versículo 2, também temos entrada pela fé esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Veja que da fé para a esperança e para o amor. Mas no mundo, Jesus disse, tereis aflições. E em meio à fé, a esperança e o amor, nós temos que lidar com tribulações, e a tribulação vai produzir a paciência, que vai produzir a experiência. E a experiência produz a esperança. Então, não é apenas a esperança da glória de Deus, mas a esperança é fortificada por causa das dificuldades da vida. E é aí que nós precisamos ter fortaleza, porque a fortaleza é a coragem que Deus nos dá para enfrentar
as dificuldades, para enfrentar as adversidades, as contradições dos pecadores. Nós precisamos ser fortes. É por isso que Paulo dizia para Timóteo: fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E depois nós temos o terceiro e último braço, que fala do conhecimento e do temor de Deus. O conhecimento é a capacidade de conhecer perfeitamente as coisas. Veja, não vamos confundir a inteligência com o conhecimento. A inteligência é o acesso à compreensão das coisas divinas, dos mistérios da fé. Eu sou inteligente. A inteligência faz com que eu compreenda os mistérios da fé. Agora, o conhecimento me faz com que eu conheça perfeitamente as coisas. E lembrando que a ideia que nós temos de conhecimento como um domínio intelectual é uma ideia grega. Conhecimento, na verdade, no sentido hebraico, quer dizer intimidade. E o espírito de conhecimento me traz intimidade com Deus. Eu passo a entender as coisas do ponto de vista divino. Não é ter acesso aos mistérios da fé, que é a inteligência, mas o conhecimento me faz conhecer perfeitamente as coisas. Me faz ter o ponto de vista divino das coisas. E eu passo a ter intimidade com Deus, a querer o que Deus quer, a pensar como Deus pensa e a sentir o que Deus sente. É isso que me traz o conhecimento. E a sétima virtude, o sétimo Espírito de Deus é o Espírito do temor do Senhor. E o que é o temor do Senhor? Salomão diz lá em Provérbios 8:13. Temor do Senhor é aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. O que é o temor do Senhor? É a reverência e obediência a Deus que me faz afastar do mal. O temor do Senhor me distancia do pecado, a ponto de eu chegar ao nível que Judas, o irmão do Senhor, deseja a todos nós, que está lá em Judas, versículo 23. E salvai alguns, arrebatando-os do fogo, tendo deles misericórdia com temor, aborrecendo até a roupa manchada da carne. É odiar o pecado de tal maneira que até a roupa manchada da carne, até um efeito do pecado que você não cometeu, até uma situação de embaraço faz com que você tenha ojeriza do pecado, que você tenha nojo do pecado. Isso é o temor do Senhor. E é interessante, quando nós temos o temor do Senhor, nós reconhecemos que Deus é Deus. E eu tenho que fazer a vontade de Deus. E aí fecha o círculo. Porque esse desejo de agradar a Deus, que vem do temor do Senhor, é o Espírito do Senhor, ou piedade, para usar a expressão dos teólogos católicos romanos. Então, aqui nós fechamos o círculo. Porque o temor do Senhor me faz gerar de novo o Espírito do Senhor, que aí me faz gerar a sabedoria e a inteligência, que aí me faz gerar o conselho e a fortaleza, que aí me faz gerar o conhecimento e o temor do Senhor. E assim nós vamos crescendo na graça e no conhecimento de Jesus Cristo, até chegar à estatura de varão perfeito no dia do arrebatamento da igreja. Então, os irmãos, vejam que estas virtudes, e virtude, eu repito, é um hábito bom. Qual é a diferença da virtude e do vício? A virtude e o vício são hábitos. Só que a virtude é um hábito bom, que nos leva para o bem.
E o vício é um hábito mau, que nos leva para o mal. A convivência nossa com o Espírito Santo gera estas 7 virtudes, esses 7 hábitos bons, que nos levam ao objetivo da nossa salvação, que está lá em Romanos, capítulo 8, versículo 29. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Envolvidos pelo Espírito Santo, recebendo dele as virtudes teologais, fé, amor e esperança, e gerando em nós a piedade, a sabedoria, a inteligência, o conselho, a fortaleza, o conhecimento e o temor do Senhor, nós ficamos semelhantes a Cristo. E como ramos da videira verdadeira, nós produzimos o fruto do Espírito. E aí nós provamos que somos uma árvore boa. Porque Jesus diz, pelos seus frutos os conhecereis. E aí, então, por termos estas 7 virtudes, por termos recebido as virtudes teologais, agora nós produzimos amor, paz, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, fé e temperança. As 9 qualidades do fruto do Espírito. E aí temos o que o pastor José Rigonato nos fala, que é o que o Espírito Santo faz nos salvo. E nós nos tornamos filhos de Deus. E o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Esperamos ter podido ajudar os irmãos a entender o que são os 7 Espíritos de Deus, que os católicos romanos chamam de 7 dons do Espírito Santo, mas que nós sabemos que são virtudes que nos fazem cristãos, parecidos com Cristo, pequenos cristos, e que permitem que nós produzamos o fruto do Espírito. Amém.